da futura genitora. Tá? Então, a gente vai ver, por conta disso, como vai acontecer o processo reencarnatório. Então, compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria a carne de sua carne. Okay? E aqui são parênteses, né? É importante a gente fazer alguns parênteses oportunos, porque a gente observa, né, toda uma mágica, toda uma beleza, né, no processo reencarnatório, na possibilidade de nós estarmos encarnados, de nós estarmos, mais uma vez, enquanto espíritos, nesse processo de aprendizado, não é? De revisitar os ensinamentos que certamente já tivemos contato em algum momento, o Evangelho de Jesus, de poder ter um novo ponto de partida, não é? Porque é por meio da reencarnação que a gente coloca em prática aquilo que na teoria, no mundo espiritual, nós compreendemos e nos propomos a empreender e realizar aqui. Então, a reencarnação realmente é uma bênção que não há como mensurar isso, não é? E aqueles que nos recebem como genitores merecem toda a nossa gratidão, todo o nosso carinho, toda a nossa consideração. Não é à toa que existe um mandamento, não é? Dizendo: honrai pai e mãe. Honra a teu pai e a tua mãe. E no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse capítulo, não é, com seus desdobramentos, nos convidando a entender que há um dever maior em relação aos nossos pais até do que comparando-se com esse dever de fraternidade, que todos merecem e precisam receber, mas os pais é algo ainda maior. Além desse dever de fraternidade, é esse honrar que é um dever a mais, para com aqueles que nos proporcionaram a vida biológica, sendo tão importante para o espírito. Né? Então agiram como co-criadores. E aí nós vamos ver, estudando leis sistêmicas, estudando a doutrina espírita, entendendo este capítulo 14, que muitas das dificuldades na própria existência de filhos se devem muitas vezes a essa dificuldade em colocarem a gratidão acima das deficiências, imperfeições e comportamentos que puderam ter sido inadequados dos seus genitores. E às vezes o filho, a filha cresce guardando uma mágoa, aquele sentimento que às vezes não foi tão amado como esperava, não é? E tudo isso vai gerando o quê? Emaranhamentos internos na criatura que veio à carne, veio à reencarnação, que não consegue, justamente por não equalizar este honrar pai e mãe, minimamente no sentido da gratidão, que venha esta gratidão a diluir mágoas e ressentimentos, acaba não integrando, não incluindo adequadamente pai e mãe em seu coração. E seguem uma vida como que se tivesse faltando peças, ou duas, ou uma peça vital, não é? Para que tudo flua da maneira mais adequada possível. Então, o convite desse capítulo 14, até nem estava muito a ideia de eu comentar isso, mas a espiritualidade vai nos ajudando também, talvez a trazer algumas reflexões que são importantes, porque o que a gente estuda é para o nosso dia a dia, né? O nosso estudo é para que a gente possa colocar em prática cada vez mais. Então, precisamos incluir no nosso coração pai e mãe, incondicionalmente. Ah, mas meu pai, ele foi severo. Provavelmente a educação dele também fora severa, né? O processo educativo que ele recebeu. Ou então, não era afetuoso como... sim, provavelmente ele também não recebeu muito afeto, não sabe como lidar com isso. Independentemente de qualquer coisa,
nós estamos falando de criaturas humanas que vêm à Terra para aprender. Não é isso? Então, seja na condição de pai, de mãe, de filho, o que seja, todos estamos para o devido aprendizado. Então, não há criaturas perfeitas. Se a gente pudesse, de repente, ter como pai Joana de Ângeles, aliás, mãe Joana de Ângeles e pai Bezerra de Menezes, aí tudo ficaria muito fácil, né? Teríamos, assim, ficaria até algo que um pouco discrepante, né? Para nós. Né? Tudo muito lindo e formoso. Mas não, nós temos os pais que nós precisamos. E os pais que merecem a nossa gratidão de forma incondicional, porque nos proporcionaram a vida, e a vida é algo que nós não temos como retribuir. Por mais que sejamos bons filhos, ou tenhamos sido, não importa se estão encarnados ou não, por mais que tenhamos sido, não há como retribuir na mesma moeda. Dá? Não dá. Como que a gente pode retribuir este amor, não é, que é proporcionar a vida? Procurando ser bons filhos. E se tivermos filhos, fazendo o melhor por eles, encaminhando no bom caminho. É assim que a gente retribui. Não é? Isso vem nos mostrar que é necessária a humildade. É necessário dizer sim, não é? Eu não sou autossuficiente. E às vezes a gente se acha. A filha começa a crescer, a filha, né? Acha que veio do nada. Veio do acaso, não é? Veio teletransportada de outro planeta, que não teve todo o processo encarnatório, todo o histórico, né? Então chega aqui e esquece. Só que o que acontece nesse esquecimento acaba desconectando. Então, aquilo que deveria incluir ao coração desconecta. E aí acaba levando uma vida não abundante como aquela que Jesus nos convida. E essa abundância ela tem um sentido muito maior, muito mais pleno do que materialmente falando. É abundância de alegria, de felicidade. Então, às vezes, a pessoa guarda um ressentimento, o leva para a vida inteira, depois vai tratar isso em terapia, alguma coisa, e se o profissional for bem sensível, pode ser que localize, né, a questão como tendo a causa, não na atitude alheia, mas sim, né, na própria pessoa que não fez esse movimento de compreensão, esse movimento de colocar a gratidão acima dos senões e das circunstâncias que não foram, talvez, tão apropriadas. Não é isso? Então, até tem um livro chamado O Valor Terapêutico do Perdão, é de um médico chamado Francisco Cajazeiras. Esse livro é excelente para quem precisa trabalhar perdão. E ele vai dizer de uma senhora já, quase 60 anos, é jovem, mais jovem senhora, só que ela não conseguia encontrar alegria na vida. Então estava lá, né? Estava mais para lá do que para cá, né? Como a maioria de nós, né? Tirando uns novinhos aí, mas estamos aí, né? 50 a mais na maioria. Então, foi exceção de mim, 30 só. Tudo bem. Brincadeira. Aí o que acontece? Ela não sabia porque não era feliz e foi procurar o terapeuta. Falei, nossa, mas a minha vida parece que tem um vazio, não tenho alegria de viver, eu vejo o sol, parece que eu estou vendo a lua, é dia, parece que é noite, não tinha alegria, né? Aí, processo terapêutico identificou o quê? Ressentimento da mãe. Guardou um ressentimento porque achava que ela não tinha sido amada suficientemente. Então guardou uma mágoa, carregou a mágoa para a vida toda, e se não fosse a sapiência do terapeuta identificar, porque alguns conseguem, outros não, não é? E realizou um trabalho no sentido dela perdoar, não é? E começar se perdoando, porque quem não se perdoa não consegue perdoar ninguém. Essa é a grande verdade. Então, auto-perdão e perdão, ela conseguiu entender e
incluir a mamãe no coração e a vida começou a florir. Então, para a gente ver a importância. E aí a gente fala, poxa, mas minha mãe não me amou o suficiente. Então, na verdade, a mãe não tem obrigação de amar. Ela pode amar se ela puder. Porque ninguém dá o que não tem. Mas tendo dado a vida já é suficiente, não precisa mais nada. E ainda assim a gente não está satisfeito muitas vezes. Não é? Então, é impagável. E isso não quer dizer subserviência, não quer dizer excessos, não quer dizer nenhum tipo de relação que se torne doentia, nada disso. Mas é uma relação, pelo contrário, saudável. E a partir daquele momento ela entende que ela precisava se amar. E nós, como estamos estudando o Evangelho, nós já aprendemos que não dá para a gente amar o semelhante sem que esse amor passe por si. Não aprendemos isso? Tá, então quem está chegando agora, assim, no curso, já vai tendo isso em mente, porque é a base da caridade. Todos os ensinamentos de Jesus convergem para o amor em ação, que é a caridade. Se essa caridade não passa por si, não há o que se falar em caridade. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, então, invertendo a frase, nós vamos oferecer o nosso amor. Certo? Então, aquela mãe não pôde fazer diferente. Inclusive, relata lá a história que o pai era militar e estava sempre em viagem. E ela também tinha uma frustração, né, em relação à sua vida afetiva. E, enfim, não conseguia olhar para a filha, apesar das dificuldades que ela carregava. Mas, quando a gente compreende a importância do auto-perdão como sendo a libertação de cada um de nós, e do auto-amor principalmente, não é? Aí nós vamos amando com equilíbrio, sem apegos, sem excessos, né? Então, o amor, ele não é apegado. O amor é amor. Apego é apego, né? Aí chega o filho e fala para a mãe, mãe, estou pensando em fazer um intercâmbio, se der certo eu quero morar fora e se tudo caminhar conforme eu estou imaginando, pretendo ficar por lá. Aí a mãe assim, né, já olha para a criança, fala, às vezes não responde nada na hora, né? Mas pensa, daqui você não sai, você pode ter certeza. Da minha aba você não vai sair, né? Então a gente vai pensando, né? Peraí, amor ou apego? Como é que é? Como é que é esse amor? É um amor que liberta ou um amor que aprisiona? Então a gente precisa pensar nisso. Então o amor, ele liberta, é um amor que flui, é um amor que está sempre disponível. O valor terapêutico do perdão. Muito bem. Dito isso, aí uma colega também, que começou a frequentar os estudos há muito tempo atrás, e é algo que eu sempre comento, né, essa questão do amar a si, porque a gente vai estudar dentro do Evangelho todos os desdobramentos do amor e todas as facetas da caridade, né? Que há várias maneiras de se fazer a caridade, muitas formas de nós sermos caridosos. Mas se isso não acontece com a gente não consegue ser efetivo. E aí a gente não encontra um propósito dentro da doutrina. Porque muitas vezes a gente vai ser pago com ingratidão quando estamos fazendo bem, ou às vezes a gente vai falar, vai fazer, vai agir, não teremos uma resposta do outro, né? E aí muitos vão desanimando, falar, essa doutrina espírita é bonita, mas não é muito para mim não, porque eu entendo que tem que ter uma correspondência. Mas a única correspondência que tem que ter é a nossa com o Criador. E o bem que a gente faz é um bem que importa a nós, a nossa consciência e a Ele só. E às vezes a pessoa desiste porque ela foi paga com ingratidão. E qual que é a prova? Qual que é a experiência aí? É justamente provar se há a perseverança em continuar fazendo bem. Não é? Então,
é pensar nesse sentido. E ela entendeu isso, essa colega entendeu. Ela tinha uma questão com o pai, não tinha um bom relacionamento, e o orgulho, né, deixa cada um num canto. Sabe como é orgulho? Aquela coisa bonita que a gente tem, né? E existe aquela dificuldade de ressignificar situações, em aproximar pessoas, até que ela tomou a iniciativa porque ela entendeu que o movimento teria de ser daquele que está aprendendo um tanto mais. Muito será pedido àquele que muito foi dado. Então o conhecimento, ele nos liberta, mas também nos responsabiliza mais, né, por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. E aí ela foi ao encontro. E quando ela foi ao encontro, ela se surpreendeu, porque a resposta foi imediata. E dali para frente, né, se teve um novo desenrolar da situação e um novo fim. Porque se ficasse do jeito que estava, qual seria o fim? Não é? Essa falta do quebra-cabeça. E o quebra-cabeça, no caso dela, para uma vida abundante, era o pai. Era a harmonia com o pai. Era ela aceitar o pai como se apresentava, e ponto. Aceitação e amor à dádiva da vida, gratidão à dádiva da vida. E aí as coisas fluíram, hoje ela sorri. Eu vejo, olho para ela, tá rindo. Tá rindo. Bacana, né? É sinal que o evangelho está tendo efeito. Né? Certo? Bom, fechado o parênteses, a gente volta para cá. Então tá lá, Raquel, Adelino, cordão de prata, né? Olha só. São vários feixes fluídicos, né? Aqui na região da cabeça. Mas vale lembrar que quando existe o processo da reencarnação, existe a ligação do cordão de prata, mas existe esse enraizamento, digamos assim, fluídico do perispírito com aquele embrião que vai se desenvolvendo. Então, esse enraizamento fluídico acontece átomo a átomo, molécula a molécula. Então, existe ali uma conexão muito forte no momento da reencarnação do espírito com o futuro corpo. Tá? Tanto é que o processo desencarnatório não é abrupto. A gente vai ver isso depois quando a gente estudar. Tá? Mas é justamente por essa conexão que é bastante estreita, além do cordão de prata, que nos mantém durante todo o processo reencarnatório ligados ao corpo. Tá? Então a gente pode dar uns passeios à noite, mas a gente sempre vai voltar. Dá até para ir a Marte, e dá mesmo. Né? E Chico Xavier já foi. Em excursão desdobrado, Humberto de Campos já levou ele para ver como que é a vida lá, uma vida abundante, mundo mais adiantado que o planeta Terra, voltou e, enfim. Agora, o cordão de prata ele é extremamente elástico, né, que permite essas viagens astrais. E às vezes a gente volta e dá aquele tranco, né? Quem já teve um tranco dormindo, né? O tranco normalmente é assim, a gente foi dar uma pescoçada onde não era para ter ido. Ou então alguma coisa que a gente viu no mundo espiritual ali, que a gente fez que nem o Leão da Montanha aqui. Estamos falando do mais 50. Quem assistiu o Leão da Montanha aqui? Além de mim e o Ivaldo. Hã? Leão da Montanha, só nós dois. E aí ele falava assim, saída pela direita. Né? E, pum! Então a mesma coisa, quando a gente sai correndo de onde a gente está, né? Aquela fuga, né? Literal, e a gente vem rasgando, entra no corpo de qualquer jeito e é aquela coisa, né? Depois encaixa, né? Então, é isso que acontece. É o cordão de prata, né? Que possibilita isso. Ah, vocês estão pensando nas visitas aí que vocês fizeram, né? Tudo bem. Pode ver aqui? Olha só. Então, agora, essa questão. Como um espermatozoide dentre 200 milhões, quase 300 milhões
alcança o óvulo e o fecunda. Há uma única forma de que isto ocorra. Como que é feita essa fecundação? Daquele espermatozoide. O acaso. O acaso não existe. E aí tem, assim, tem a habilidade, tem a parte física, digamos assim, mais adequada ao que tem que ser cumprido por aquele espírito. É um planejamento biológico que ele vai fazer com que seja escolhido aquele que tem todas as características. E o encarne não tem que ele precisa. Olha só, então o que, que acontece? Há dois processos que acontecem, tá? Um que digamos, de grande percentagem da humanidade, tá? É a forma mais natural de acontecer. E tem um outro processo que é o que acontece aqui, nesse caso específico desta reencarnação de um espírito que angaria determinado merecimento para sua futura reencarnação, tá? Então o que acontece? O espermatozoide, cada espermatozoide traz em seu bojo os cromossomos que contêm os genes específicos, ok? Peculiares àquele espermatozoide. Tá? Então, cada um desses milhões vai conter caracteres genéticos próprios, singulares, individuais. Tudo bem? Então, temos aí um leque grande de possibilidades. Quando a gente fala assim, o mais apto ganha a corrida, isso é uma forma muito superficial da gente dizer que um fecunda, mas que não explica. Né? O que vai explicar? É nós entendermos que existe um espírito que está ligado já vibratoriamente, digamos, à futura genitora. Então a gente vê, como eu disse, né, aquela interpenetração fluídica de perispíritos. O perispírito Segismundo com o perispírito de Raquel, certo? E existe, por ser um perispírito, e por ser, portanto, um corpo, a característica de ser um corpo eletromagnético, que tem características vibratórias. Ok? Então, o perispírito tem as suas características vibratórias. Existe uma vibração ali acontecendo neste corpo eletromagnético que é característico do grau de evolução daquele espírito. Ok? Então, existe digamos, uma mensagem vibratória ali acontecendo. Né? E essa mensagem vibratória, as características desse perispírito, irão o quê? Impregnar aquele óvulo com as energias, características daquele espírito que virá reencarnar. Ok? E é exatamente esta vibração que fará com que aquele espermatozoide, né, que precisa fecundar aquele óvulo, tá? Ele, por uma questão de sintonia vibratória, porque cada espermatozoide também tem a sua frequência, ok? Tem a sua frequência característica, e essa frequência emite uma onda, ok? Então, o óvulo que está impregnado pela energia perispiritual do futuro reencarnante irá o quê? Atrair o espermatozoide que precisa atingir aquele óvulo para fecundá-lo e proporcionar a formação do corpo compatível com as características daquele perispírito. Então vamos imaginar assim: quando não há uma programação reencarnatória, um planejamento reencarnatório, em que os espíritos adiantados, evoluídos, superiores, irão trabalhar naqueles mapas biológicos, não é? Lembram dos mapas? Então, havendo
modificações importantes. Uma que falava que preferiria vir com um certo distúrbio na glândula tireoide, não é? Justamente para que não viesse bela ao mundo, porque a beleza já havia sido um motivo de queda. Lembram disso? Daquele capítulo 12, Missionários da Luz. Aí um outro caso, ele pede para reencarnar com defeito na perna, justamente para não ser levado às mesmas quedas anteriores. Então existe ali um mapa, né, um planejamento biológico que é feito. Então, isso acontece para todos? Não, para aqueles espíritos que angariam merecimento para tanto, ou que são favorecidos por intercessões de outros entes queridos que vêm e solicitam, por mérito desses, né, intercessores, para que aquele espírito possa ter algum ser beneficiado de alguma forma, ter alguma especificidade mais apurada naquele planejamento reencarnatório. Tá? Então, esses planejamentos não acontecem para o todo da humanidade. Ok? Então, existe o processo natural de como aquele óvulo atrai o espermatozoide. E existe um outro que é, dependendo da necessidade daquele espírito que tem merecimento, como será a escolha daquele espermatozoide. Tá? Então a gente vai falar aqui de como é no caso de Segismundo, mas entendendo que, de uma maneira geral, o que vai acontecer? O perispírito do espírito reencarnante impregnando, né, aquele óvulo com a sua energia. Isso existe uma frequência vibratória que irá atrair, que irá puxar o espermatozoide dentre milhões, aquele que servirá para promover aquela reencarnação e a formação daquele corpo. Então vamos imaginar assim, que um espírito ele comete um assassinato. Então, o Segismundo aconteceu isso, certo? Então, determinado espírito comete um assassinato. O que acontece? Quando ele faz isso, ele se macula. O perispírito dele é lesado automaticamente, porque é uma infringência à lei de amor. Forma-se ali uma marca perispiritual, ok? E isso é algo que precisará ser reconstituído, digamos assim, numa futura reencarnação. Aquela marca precisará ser diluída, precisará ser apagada, ok? Só que existe uma marca. Energeticamente existe algo ali que veio a prejudicar, né, o seu corpo perispiritual, ok? Então o que acontece? Provavelmente, se for uma reencarnação sem a intervenção da espiritualidade superior, ok? Nesses comezinhos do planejamento reencarnatório, o que vai acontecer? Aquele perispírito traz uma marca, fruto da dívida contraída, e aquele espermatozoide que irá fecundar provavelmente promoverá uma anomalia, alguma deficiência congênita, alguma coisa que venha a ser a consequência daquela marca. Tudo bem? Não? Não? Ficou tudo bem? Não é o espermatozoide que decide. Tem uma função importantíssima, porque é o óvulo que vai impregnar-se daquela energia do perispírito, né? Então ele estará ali energeticamente vibrando a fim de sintonizar com o espermatozoide que precisa chegar. Que tem as informações
não é? Aqueles genes necessários para a formação daquele corpo. Então, no caso de alguém que tira a vida de outrem, o que vai acontecer? De uma forma em que não há um planejamento específico. Haverá essa atração daquele espermatozoide, provavelmente aquele corpo físico, ele se desenvolverá com uma anomalia. É que nem o feto anencefálico, ok? Então, aqueles embriões que vão se desenvolvendo e o feto já vai aparecendo nos exames de imagem, sem a calota craniana, sem grande parte do córtex cerebral, apenas ali com o cérebro reptiliano, justamente porque há marca no perispírito e marca esta causada devido à falta ou faltas pretéritas. Tudo bem? Então, isso vai acontecer. Agora, no caso de Segismundo, o que acontece? Embora ele tivesse se equivocado e veio a ferir outrem e ser um instrumento da desencarnação de outrem, ele se arrepende e ele trabalha a reparação da falta. Por isso que Kardec é muito claro. Só o arrependimento não funciona. E quando não há arrependimento, pior ainda, porque a situação só vai se agravando. Então, para que haja esse reencontro do ser com ele mesmo, com a sua própria consciência, que venha a se pacificar, é necessário o arrependimento unido à reparação. Tá? Então, Segismundo começa a trabalhar isso no mundo espiritual e ele vai concluir essa sublimação daquela falta por meio de uma existência em que estará no mesmo contexto daqueles em que houve a animosidade anterior, para que haja uma reorganização pautada na harmonia, no respeito, no perdão, na boa convivência. Ok? Então isso fará com que ele retorne ao mundo espiritual livre da falta por inteiro. Tudo bem? Ok. Então a gente vai observar que com Segismundo teve a intervenção do Alexandre na escolha do espermatozoide. Por merecimento. Tá? Olha lá. Então, o Alexandre está lá com o André Luiz. Está lá os milhões de espermatozoides, não é? Então, observando que a forma de Segismundo se ligara a ela por divino processo de união magnética. Né? Então a gente observou isso. Através de condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. 3 milímetros por minuto. Por isso que há uma certa extensão a ser percorrida até atingir o óvulo. E é por isso que a espiritualidade precisa ficar lá, né? Naquele momento, porque não é ali que vai acontecer a união, a conexão do espírito. Então, surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente, em impulso instintivo na sagrada competição. É uma competição, né? Aquela coisa, você abre a porteira, né? Os touros saem, só que, na verdade, um vai chegar, um único vai fecundar, que é aquele que vibratoriamente está compatível com a vibração daquele óvulo. Isso, né, em linhas gerais. Alexandre, então, identificou o mais apto. Alexandre identificou. Nesse caso, por merecimento, foi identificado o espermatozoide que cumpriria ali o planejamento realizado por Segismundo e os benfeitores. Certo? Então, estava com a marca. Tanto é que ele vem com uma enfermidade, né? Mas nada que, dentro do planejamento dele, aquela marca era algo que seria inevitável. Mas houve um trabalho no sentido de amenizar vibratoriamente aquele contexto para que ele pudesse conduzir a experiência reencarnatória dele com êxito até o final e que isso não seria um impeditivo.
não é? Para que ele cumprisse o seu programa. Isso, isso. Então, fixando nele o seu potencial magnético, dando uma ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. Então, ele detecta aquele que seria o que viria a ser do merecimento do Segismundo. Então, o merecimento dele foi outro. Depois que ele se arrepende, depois que ele labora, depois que ele angaria méritos, depois que ele angaria amigos no mundo espiritual que também se interessavam por ele, intercediam por ele, não é? Então teve todo um pós. Por isso que Jesus falava, né? Por Pedro, né? Pedro trazendo que a multidão, que o amor, que a caridade cobre a multidão de pecados, de transgressões, de infrações à lei. Né? Então a gente vê o quanto Deus é misericordioso. Né? O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. Né? Ganhou nova energia sobre os demais e avançou na direção do alvo. Aqui não foi machista, não. Ele foi cavaleiro, porque ele foi ao encontro. Ele foi ao encontro da dama. Não tem nada de machista aqui. Né? Pior é ficar lá e ainda, né, ser o contrário, né, Edi? Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso, espermatozoide, prosseguiu a marcha depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. Olha só. Então, esse foi aquele que foi designado por Alexandre para fecundar o ovo. Pois é, você viu? Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel. Vou repetir. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o perispírito de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz. Então, ele estava ali irradiando, né, as vibrações do perispírito. Impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Está terminada a operação inicial de ligação, que Deus nos proteja. O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, olha lá, enquanto a forma reduzida de Segismundo, seu perispírito, vai funcionar como vigoroso modelo. Lembra? Modelo organizador biológico. É o molde ou a forma que dá forma ao corpo. Atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Então, nesta ligação, né, então, átomo a átomo, molécula a molécula, o feto vai se desenvolvendo, vai havendo ali todas as divisões celulares, né, tudo aquilo que venha a proporcionar a formação de um corpo físico. E esse corpo biológico só se forma, na verdade, porque existe o molde, existe o perispírito, senão não haveria o nascimento de nenhuma criança. Então aqui, né, casal.
será que, concluída esta etapa, estava o processo reencarnatório completamente consolidado? É aquela última pergunta. Né? Por quê? Isso. Então, com 7 anos, segundo André Luiz, é que o processo reencarnatório se consolida. Existe a ligação, existe o desenvolvimento do corpo, depois o nascimento, a criança vai se desenvolvendo, mas esse enraizamento, eu comentei, átomo a átomo, molécula a molécula, perispiritual e física, vai acontecendo até que se consolida aos 7 anos. Já está acabando. Meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Então, o anjo da guarda dele vai ser o Herculano até aqui. Depois, provavelmente, vai entrar outro em cena. Isso acontece com todo mundo, será? Isso acontece com quê? Não acontece com todo mundo. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo, glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero materno. Então, Herculano era um desses benfeitores que tinha uma relação mais próxima com Segismundo e que fora ele quem intercede por Segismundo, né, pedindo a Alexandre que acompanhasse todo esse processo reencarnatório dele. Então, o timo é uma glândula importante, então tem todo, né, um cuidado na gestação, né, uma assistência dos bons espíritos mais apurada nesse processo gestacional. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular até que se forme a medula óssea e se habilite à produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Então tem todo cuidado, né? Isso que a gente estava dizendo, né? O quão preciosa é a vida, né? O quanto a espiritualidade se esforça no sentido de viabilizar esses processos de reencarnação e, portanto, a nossa evolução. Não é porque se não fosse a reencarnação, ficaríamos estagnados, estacionados, espiritualmente falando. Então, todos, né, com mamãe e papai no coração, e mesmo se estiverem do outro lado, vibrando, né, energias de gratidão, de perdão incondicional, de desfazimento de quaisquer lembranças e situações que nos atormentem, que venham atormentar eles também, não é? Porque é o amor que deve vigir. É isso que a gente tem que entender. Se a gente deseja ser feliz, não há outro caminho senão amar. Pois é. Então tá aí, não é? Tá lá a Raquel, não é? O mundo espiritual, com Segismundo. Estão dormindo ainda, né? Mas estão em algum ambiente bem agradável no mundo espiritual. Ligados pelo cordão de prata. Tá aí, né? A colônia Nosso Lar, os benfeitores voltando depois dessa excursão. Muito bem.